prefiro crer em Deus ainda assim, creia. Mas esse é o problema das pessoas boazinhas. Na espiritualidade, crer em Deus é um grande barato. Aqui todo mundo crê em Deus, mas crer em Deus criou um problema no nosso DNA. Não é só crer em Deus, é que a gente espera que Ele resolva por a gente os problemas da vida, e ninguém resolve, somos nós. Então, assim, a reflexão que hoje se faz na espiritualidade sobre o conjunto dos erros de todo mundo, vários dos templários estão assumindo hoje uma espécie de revolução psíquica neles mesmos, para se libertarem da devoção ou da preocupação de resgatar uma religião, ou um culto religioso, ou uma devoção a Jesus. O próprio Espírito de Jesus pediu isso. Ei, pare de morrer meu nome, porque está vergonhoso para ele. Vamos encontrar novas bandeiras, novos valores para podermos desfraudar as nossas flâmulas e sairmos da expressão, do ativismo da nossa cidadania. Então, assim, por mais que seja difícil para hoje nós notarmos como vai ser o mundo lá na frente, apenas sobre isso reflitam. Não vai ter essa devoção. Como vai ser outra história difícil. Mas, assim, eu estou introduzindo o tema do legado dos templários desse jeito, para nós entendermos que o romantismo dos sonhos dos templários acabou-se com o fracasso de Portugal. Só que o fracasso de Portugal não é porque os portugueses fizeram errado, porque as trevas, o mundo inteiro trucidou esse processo. E não deu mais para recuperar. Quando o Antônio Vieira, Camões, o próprio Fernando Pessoa recentemente fala em Quinto Império, é algo mal resolvido na alma portuguesa, que ainda todos gostariam que isso tivesse cumprido, mas não se cumpriu. Aí fica essa melancolia, nostalgia de algo que foi sonhado, mas não foi feito. Mas nós, que falamos a língua lusitana, a língua portuguesa, nós temos que voltar a sonhar, mas desvinculados de questões religiosas, e sim vinculados a valores filosóficos que dignifiquem a vida. Por quê? Porque na língua lusitana tem um segredo que ninguém sabe. E que segredo é esse? É o grau de afinidade que existe entre a mente dos espíritos e o tipo de genoma que surgiu na alma lusitana pelo fato de falar português. Compreendam? Qualquer língua tem seus valores próprios. Toda língua tem seus valores próprios. Quando você pensa numa língua, você move a sua consciência frente à vida de um jeito. Se você pensa em outra língua, é de outro jeito. Cada língua tem seus conceitos próprios, tem suas construções de pensamento. Eu acho engraçado quando a gente lê Fernando Pessoa, porque ele pensava em inglês e escrevia em português. Isso é formidável. Mas, assim, o sonho dos templários hoje, qual será? Compreendo? Não é o mesmo vinculado a Jesus nesse sentido. Não é o mesmo vinculado às profecias da vinda de Jesus, porque isso implica vínculo com o judaísmo. Porque os judeus continuam aguardando a vinda do Messias e a segunda vinda de Jesus se confunde de novo com essa questão de Messias. Então, assim, os ex-templários, o meu espírito não faz parte disso, os ex-templários estão, entre aspas, tentando organizar a saída dos humanos da Terra. Aqui tem uns 4 ou 5 que foram templários. Mas, assim, esses, aqui em Portugal conheço, fora daqui, 1, 2, pelo menos mais uns 3 que foram templários. No Brasil conheço também alguns, mas conheço poucos. Somando, não dá nem 30 dos que eu conheço. Normalmente aqui em Portugal, espera-se que eles consigam criar esses conceitos. Não. Zero. O sonho é zero. Ninguém pode fazer nada. Não, tem que fazer alguma coisa. Não, Rogério, não. Vai ficar de braços cruzados. Tudo que cada ser humano pode fazer. Sim, tudo bem, mas entretanto, nós seres humanos, era uma pergunta também que eu queria colocar. A espiritualidade está à espera de que se criem novos conceitos. Eles não conseguem criar conceitos, como eu entendi ontem, acho que foi ontem. Então criamos nós esses conceitos e entregamos a eles. Sem Jesus Cristo, sem Javé, sem isso tudo bem. Então, arregacemos as mangas. Faz frente. Pelo amor de Deus, agora ficar nisto e passa. Mas ainda assim, vamos compreender. Não modifica o padrão da vida. Né? Modifica o padrão da vida pessoal de cada um de nós. Mas... Outra questão que eu também não entendi. Quem neste planeta está difícil voltar a encarnar, certo? Eu entendi assim. Temos algum planeta que é para a gente começar já a programar as coisas onde possamos ir encarnar? Isto parece brincadeira, mas quer dizer, já vamos... Esse é o assunto que a gente vai falar agora. Pode guardar. Bom, já percebi. Isso é muito sério que você está perguntando. Antes de fazer a pergunta, já percebi que o Elon Musk é templário, é isso? Olha, é desse grupo aqui. Tá. Brincadeira. Ele falou de Elon Musk. Estou vendo desse grupo aqui. Como eu disse, vocês, a confraria da serpente, que se reuniu em 1236 na Alemanha e sonhou com aquele reino luminoso, se transformou em Illuminatis. Então, Bilderberg, Illuminatis, blá blá blá, maçonaria, algumas facções maçônicas, outras são mais tradicionais. Poder, estou trabalhando na sua pergunta. Sim, voltando um pouco aqui à história, só para... eu vejo que essa expansão, entre aspas, templária, depois do século XIV, tem muito a ver com, tem muito paralelo com a maçonaria. Eu queria saber se existe uma relação. Já percebi que alguns templários foram para Londres e foram se proteger com a maçonaria, mas só que essa expansão para o Novo Mundo tem muito a ver com a maçonaria, onde a maçonaria praticamente dominou os Estados Unidos, né? E já agora, uma parte. A maçonaria tem alguma coisa a ver com o nome? Eu sei que é maçon, é pedreiro em francês, mas tem alguma coisa a ver com o maçon, a maçonaria, ou é só um nome parecido? Tem mais a ver com Simão, o mago, mas assim, os dois criaram confrarias nas suas épocas, tá? Maçon criou, terminou transformando a igreja. Mas a ideia de Maçon é muito ingênua diante do que hoje os maçons trabalham e buscam construir através dessa sinergia que eles, na surdina, ou mesmo de forma transparente, produzem. Veja bem, o problema é que no século XV, século XVI, de novo, a Europa estava ferrada.
O ressurgimento das forças organizadas na Europa veio através dos ingleses, que nem europeus são. Aonde surgiu o primeiro Banco Central do mundo? Inglaterra. Aonde surgiu a primeira Bolsa de Valores do mundo? Inglaterra. Aonde surgiu a primeira loja maçônica com poder de geopolítica? Tudo saiu da Inglaterra. E eu não gosto de me referir a pessoas específicas, nem nome de pessoas, mas assim, essa coisa chamada maçom, na hora em que, digamos, surgiu a guerra da independência nos Estados Unidos, os maçons ingleses apoiaram os Estados do Norte. Os maçons franceses apoiaram o Sul. Aí o Banco Rothschild, inglês, emprestou dinheiro para os Estados do Norte. O mesmo Banco Rothschild de Paris emprestou dinheiro para os Estados do Sul. Aí os Estados Unidos gritando Norte e Sul com dinheiro emprestado vindo do mesmo banco, tendo por trás mações que... Então assim, fica difícil você julgar, você avaliar esses fatos, dizer isso aqui está certo, isso aqui está errado. Porque dependendo da ótica, ou do ângulo, da premissa que você parta, de novo, isso não era para existir, mas existe. Então, mas quem está certo? Não, quem está certo é a questão da escravidão. Ok, isso aí é um valor correto. Então, os Estados do Norte tinham razão, os Estados do Sul estavam errados. É uma premissa. Mas foi por isso que o Banco Rothschild emprestou. Não, foi só para ganhar dinheiro. Então, assim, os maçons, seja lá em que época for, eles convivem com o desafio da época em que eles existem. Então, eles podem ser honestos. Sim, eles são, no campo dos princípios e propostas. Aqui nessa sala, aqui não só. Mas, assim, dependendo da loja, dependendo da circunstância, dependendo de quem é o responsável, dependendo, de novo, dos interesses, né? As coisas andam ou desandam em termos de alinhamento com princípios e propostas nobres ou obscuros. De fora, a gente sempre julga com muita facilidade e joga pedra nas coisas. Vai você lá para dentro, seja um daqueles em que alguém chega na reunião e diz, estamos com esse problema aqui, vamos voltar para resolver? Ou não vamos voltar, já vi a ordem de quem manda na gente, está aqui, temos que fazer. Então, sim, as reuniões maçons de antigamente, desculpa, as reuniões templárias que eram escondidas de antigamente, serviram de base, tudo isso se transformou em maçonaria depois. 100%, não é 99%, não. Não há um foco de ex-raiz templária ou cruzada e de outros segmentos que depois não tenha se transformado nessa coisa maçônica por influência de como a Inglaterra passou a lidar com isso. E o jogo é muito baixo. Quando Napoleão foi para a Batalha de Waterloo, do jeito que os templários tinham criado aquele sistema de correios que eu falei aqui, a cada dia, né? O Banco Rothschild tinha também, a família Rothschild, do Rothschild, criou também o seu sistema, isso já no século XVIII. Então, a cada 3 horas, saía um cavaleiro, alguém a cavalo, de um ponto do poder dos Rothschild, com as informações, para sempre manter atualizados os Rothschild com o que se passava nos lugares mais importantes do mundo. Então, quando a Batalha de Napoleão contra o Wellington do Waterloo terminou, um cavaleiro saiu e o dono do Banco Rothschild foi o primeiro a saber quem tinha perdido a batalha. O que é que ele fez? Vendeu todos os títulos do Tesouro Público da Inglaterra a um preço. Aí todo mundo que tinha título do Tesouro da Inglaterra disse, se o banqueiro Rothschild está vendendo, porque a Inglaterra perdeu a guerra para Napoleão. Então, todo mundo vendeu os títulos que tinha. Aí ele recomprou todos os títulos. Porque ele sabia que a Inglaterra tinha ganho. Ou seja, quando você tem informação, o seu nível de exercício de poder se torna desonesto, nem que você não queira, porque a ambição... Então, assim, a Europa inteira foi enrolada por um banco. Isso foi no século XVIII. Agora mesmo, no século XXI, os gregos acordaram, cadê meu dinheiro? Os islandeses, a coisa continua. Então, assim, não muda nada. Os maçons estão por trás disso tudo. Rogério, E tem templário na história. Então, tem templário nessa centralidade também que eu acabei de falar aqui. eles utilizam esse mesmo poder de influência, como a revista The Economist, com o simbolismo oculto. Eles adivinham aquilo que vai acontecer ou planeiam durante muitos anos. Desculpe, eu não percebi. A família Rothschild Sim. é dona da revista The Economist. Sim. E, por norma, eu todos os anos vou ver a revista e tem muita simbologia oculta daquilo que vai acontecer nesse próprio ano. Tem. Isso chama-se psicologia preditiva. Eles predizem o que vai acontecer, ou por diversão, para mostrar que tem poder. Até os Simpsons entram nessa história. É um negócio muito esquisito. É brincadeira. Mas, assim, quando eu digo que, infelizmente, nós não temos muita coisa a fazer, é o nós no coletivo. Por quê? Porque a gente não consegue fazer nada coletivo. Agora, eu, individualmente, me movimento do jeito que posso, e sei que muitos de vocês aqui também fazem. Mas tenho, sim, a consciência de que isso não resulta em nada que possa mudar o significado e o destino dos dias que estamos vivendo. Mas a maneira como eu ajo e reajo a isso, sou eu que cuido. E fico sonhando. Sonhando. Eu abri um instituto de políticas, de estudo de políticas planetárias, e depois fechei. Passei 10 anos tentando movimentar. Mas você só faz apanhar. E aí chega um ponto que perde o saco. Aí eu vou ter que discutir lá no Brasil se é Lula ou Bolsonaro. Não sei se vocês conhecem uma das histórias mais sagazes que tem, e ao mesmo tempo mais ridícula, que é a do burro, do tigre e do leão. É pedagógico isso. O burro começou a dizer, ei, olha que grama bonita, essa grama azul. Aí o tigre olhou para o burro e disse, você é muito burro, a grama é verde. É azul, é verde, é azul, é verde. Aí levaram o assunto para o leão, que era o chefe. Aí o leão olhou assim para o tigre e disse, durante 5 anos, vou aplicar a penalidade em você, fique calado, você não pode abrir a boca como castigo. Aí o burro, tá vendo bem, a grama é azul, é isso aí. A grama é azul, e o tigre olhando para o leão, quando o burro saiu, o tigre disse, mas seu leão, 5 anos de castigo sem poder falar publicamente. Mas eu tenho razão. Aí o leão disse, amigo, discutir como burro. Então, assim, eu estou mandando você ficar lá, para você aprender. Claro que a grana
Não adianta. Então, nós estamos vivendo um tempo em que está complicado. Então, assim, os vírus estão invadindo o Toxoplasma de Covid-19. Então, nós humanos estamos sendo invadidos, estamos tendo problemas colaterais, efeitos colaterais da ação dos vírus e bactérias do nosso organismo. E isso está só começando. Então, assim, não é mais, deixando o romantismo de lado, nos anos 90, esse grupo de história não tem solução. Nem sofrimento mais faz com que a humanidade aprenda. A gente teve a pandemia e não aprendemos nada. O fato é que nós precisamos acender luzes, sonhos, no seio da humanidade. O grupo dos templários, o grupo grande, ainda que manchado, que com feridas abertas, mas assim, eles têm o mérito de terem sonhado e de terem tentado e quase conseguiram realizar algo significativo, muito significativo. Mas não falharam por equívoco deles, falharam pelo confronto que... Não, mas eles exageraram na hora que quiseram acabar com tudo que é regime absolutista. Talvez não ter desejado isso só acabar com a questão dos juros. Assim, é a vida. E nós não sabemos ainda como viver da melhor maneira, então vivemos como podemos, de acordo com o que a época nos permite. Então, voltando ao século XV, ao século XVI, no caso que me diz mais respeito, e vocês também, aguarda só um instantinho, um minuto ele passa a pergunta. Né? Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama, eles eram templários atrasados da ordem que foi construída em Portugal com base nos sonhos templários. Esta ordem ela teria soberania sobre as terras que viessem a descobrir, obviamente a oeste, e teria 5% das mercadorias. Foi assim que os templários sediados em Portugal foram se tornando cavaleiros da Ordem do Cristo, que foi uma nova face dos templários, talvez a última que tenha surgido de forma organizada. Ao longo desses séculos, portanto, toda essa malta de espíritos foi encarnando nos Estados Unidos, Brasil, México um pouco, tentando lá realizar o que aqui não se conseguiu, mas também não deu certo. Nessa linha sobre essas viagens, o fato de saber que existiu, se eles sabiam antes que existia o Brasil, se eles receberam algum tipo de comunicação, porque eu já vi o rei sabia, por isso que o Tratado de Tordesilhas ficou daquele jeito. Se eles tinham essa informação e o porquê do Brasil, o porquê desses lugares. Aí eu teria que fazer uma palestra para além dos templários e tomaria muito tempo. Existem 3 palestras que já estão disponíveis há muito tempo no IER, em que eu falo disso, que é a história de El Brasil, que tem a ver com uma famosa ilha irlandesa chamada High Brasil, que era uma ilha que aparecia e desaparecia, e um monge irlandês chamado São Brandão perseguia. Então, assim, tem toda uma história disso aí, que, de fato, a central de inteligência da escola de Sagres sabia, assim, há todo um processo. Mas, há pouco tempo, logo que a guerra da Ucrânia explodiu, a primeira leva de soldados russos que foram para a Ucrânia, os generais todos disseram para eles: nós não vamos lutar, nós vamos chegar lá só para ocupar. Os generais mentiram descaradamente para os soldados russos, e chegaram lá e já eram em plena luta, e lutaram, mas é interessante que todos os generais que disseram isso, eles morreram. A Rússia perdeu já 13 generais na guerra com a Ucrânia. Mas por que eu estou querendo dizer? É que os militares mentem em nome de interesse maior que assim eles. Numa guerra, um comandante às vezes é obrigado a mentir para os seus subordinados para que a coisa seja feita. Porque se ele falar a verdade, a coisa não vai ser feita. Então, mesmo pessoas decentes como os templários, mas mentiram muito. Mas mentiram pelas famosas razões de Estado. Essa justificativa que faz com que... Então, assim, Pedro Álvares Cabral, ele não sabia de muita coisa não, mas a turma por trás sabia da existência. Mas há todo um processo que a história não é exatamente como a gente conhece. A gente conhece a história que chegou até nós. Mas a história que chegou até nós é só uma história que chegou até nós. Não é a história verdadeira, o carimbo da verdade, pessoal. Não existe na evolução humana por enquanto. Tudo que nós colecionamos como possíveis verdades até hoje, talvez a gente vai ter que jogar fora tudo isso porque está tudo furado. Não há nada de verdade sobre quase nada do que nós humanos colecionamos como sendo a enciclopédia do nosso conhecimento. As coisas foram mais ou menos verdadeiras enquanto o Oriente contou. Quando o Ocidente começou a contar a história, foi tudo. O Ocidente naturalmente mente, o Oriente não mentiu. O Ocidente começou a mentir. E estamos hoje com uma história feita à base dessas notícias ocidentais, não é confiável. Do grupo de espíritos vinculados ao nacionalismo, lá atrás, uma parte continuou a trabalhar as antigas informações gnósticas vinculadas às tentativas ancestrais do druidismo gaélico, ao tempo do colégio arquidruídico. Faltou uma sílaba aqui. Porque nessa época, esses colégios arquidruídicos sonharam em estabelecer o quê? O método druid entre os humanos, ao tempo da antiguidade, hoje considerado como mitologia. Por que eu estou dizendo isso aqui? Por que eu estou dizendo que esse grupo do marcionismo continuou a trabalhar as antigas informações que eles tinham, que mais tarde foram chamadas de gnósticas, e tudo isso vinculado às tentativas que lá atrás o druidismo gaélico havia feito de introduzir no pensamento humano um método druid. O que é que isso significa? Boa parte dos 170 templários boa parte foi gaélico, foi druida. O que é ser gaélico, o que é ser druida? Há cerca de 14 mil anos atrás. Onde hoje é o Polo Norte, existia o Hiperbóreo, ou o continente de Tule, segundo a linguagem dos escandinavos, e devido a um problema na crosta da Terra, isso aí afundou, mas a turma sobrevivente desceu para o norte da Escócia, para o norte da Islândia, para o norte do Alasca, para o norte da Sibéria, ou seja, eles desceram do Polo Norte e foram se estabelecendo aqui. Na Islândia e na Escócia surgiram 2 colégios que terminaram recebendo de seres que não eram humanos conhecimentos, porque esses seres que não eram humanos deram para
A primeira tribo de humanos que eles encontraram foram os milesianos. Os milesianos moravam onde hoje é o norte da Espanha, País Basco. Os milesianos moravam ali há cerca de 13 mil anos atrás. Os milesianos subiram para a Irlanda e se encontraram com os tulatas que não eram humanos. Aí esses disseram, nós temos conhecimentos de milênios, mas a gente não sabe interpretar. Vocês humanos, cuja origem é especial, vocês sabem discernir o erro e buscar a verdade. Fiquem com esses conhecimentos e descubram uma maneira de vocês entenderem. Nós, os tulatas, vamos continuar a viver com vocês aqui na Irlanda, só que vocês ficam aí no chão da Irlanda e como a gente pode ficar invisível, a gente vai ficar numa realidade paralela. Essa conversa aqui é a origem da mitologia celta. Quando os tulatas de Danann se encontram com os milesianos, ou seja, uma etnia não humana se encontra com a etnia Homo sapiens, repassa para os Homo sapiens um conhecimento que eles tinham, mas não sabiam compreender, pedindo para que os humanos descobrissem uma maneira de compreender aquele conhecimento. Aí esses humanos, os da Irlanda e os da Escócia, fundam 2 colégios, e eles percebem que, de fato, os humanos conseguiriam sim compreender aquilo, mas não era todo tipo de humano que poderia compreender. Só os humanos que se submetessem a um método especial, que eles chamam de Druid, que em celta significa busca da verdade. A mesma coisa de filosofia grega. Só que isso aqui foi 12, 13 mil anos atrás. Então esse método Druid, a primeira regra dele é para o ser humano, ei, não creia naquilo que você não pode atestar que é verdade. Ou seja, não colecione verdades falsas, busque. Ou seja, o método Druid diz para o ser humano, ei, não se torne crente, torne-se um buscador da verdade. Mas qual o problema das religiões? Não buscam a verdade, porque já dizem que encontrou, e a verdade são os dogmas da religião, e todo mundo tem que acreditar. Ou seja, a religião é a antítese do método Druid. Segundo essa perspectiva, há 2 tipos de seres humanos, o inteligente, livre, sábio, e o devoto, aí vai para a grama azul da história. E a humanidade inteira acha que é grama azul. Acha não, tem certeza, e ainda mata quem discorda deles. Então, assim, esse método druid, os templários, como haviam sido druidas alguns deles, a maioria dos templários havia sido bardo, que é um tipo de druidismo, mas alguns haviam sido sacerdotes druidas. O vínculo do espírito que me anima com o grupo de templários é porque o meu espírito também pertenceu a esse movimento gaélico, mas nunca fui templário. Mas fui alguém que tentou dar uma ajuda aos templários quando foi possível, dependendo das circunstâncias, como é o caso também de vocês. Mas compreendo, esse método druid, se a humanidade não resgatá-lo, jamais a humanidade terá como destravar a cegueira que lhe foi imposta. E assim, a gente está tentando montar a escola da decifração da realidade. A gente, eu digo, nessa vida, para resgatar esse método druid. Eu já lancei um livro, a escola da decifração da realidade, que é exatamente essa história aqui. E as trevas em cima para isso não dá. Vocês nem imaginam. Que trevas? Todo tipo de treva, inclusive figuras religiosas da espiritualidade. Por quê? Isso só atenta contra o domínio religioso que esses espíritos mantêm sobre as pessoas. Não é fácil. Mas só a insistência pode promover a possibilidade de que algo um dia venha a ser feito. Então, esse mesmo grupo de espíritos, na segunda metade do século XIX, deu início ao processo de revelação espiritual com as cores druídicas. Mas em 1864, esse grupo de espíritos deu lugar à atuação de um outro grupo de espíritos vinculados ao catolicismo, quando o espiritismo veio se transformar numa religião. Falando clara, franca e objetivamente. Esse grupo de espíritos aqui, vinculados ao druidismo gaélico, que diabos é druidismo gaélico? É porque assim, há cerca de 2.200 anos, 2.100 anos atrás, Júlio César escreveu umas crônicas falando dos povos celtas que ele havia enfrentado, as forças romanas haviam brigado com os povos celtas, antes de Jesus. E ele percebeu que entre os povos celtas tinham sacerdotes chamados de druidas. Mas esses druidas, de 2.200 anos atrás, são druidas gauleses. Gauleses são descendentes dos galaicos, que são descendentes dos gaélicos. Os gaélicos são a linhagem mais antiga, e os druidas, que eram gaélicos, de fato, esses druidas eram top. Mas, com o tempo, esse druidismo foi se tornando estragado, e quando chegou a época dos gauleses, já eram sacerdotes, que não tinham o mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de poder mental e espiritual que esses seres tinham atrás. O que é que eu estou dizendo a vocês? Esse grupo de espíritos, parte dele foi templário. E esse mesmo grupo, quando chegou na segunda metade do século XIX, esse grupo nasceu em Portugal. Porque a revelação espírita que Kardec fez na França ia ser na língua portuguesa. Mas não deu, a coisa foi desviada para a França. Aí esse grupo espiritual terminou o que estava na espiritualidade, iniciando o processo de codificação das informações vindas da espiritualidade. Em 1857, Kardec produziu o Livro dos Espíritos, e era um livro celta, gaélico. O próprio professor Rivaio, que depois assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, só assumiu esse pseudônimo porque numa reunião espírita, um espírito incorporou no médio e falou com o professor Rivaio, dizendo, eu lhe conheço de um tempo em que nós dois éramos druidas e o seu nome nessa época era Allan Kardec. Então você nasceu de novo para tentar trazer o mesmo sonho daquela época para hoje. Aí por isso que o professor Rivaio, depois dessa informação, assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, que foi o nome que o espírito dele teve. Quando foi druida gaélico, não é gaulês como o espiritismo pensa, mas houve um problema básico na hora que o espiritismo, entre aspas, foi começado a ser trabalhado na Terra. E esse problema básico é porque Napoleão Bonaparte, no ano em que Rivaio nasceu, 1804, ele que era para unir a Europa através da diplomacia, se autoproclamou imperador em 1804, e se percebeu que tudo que agora viesse a sair da França seria detestado pelos demais estados da Europa, e o espiritismo ia ser feito na França, então não ia progredir. Mas iria ser feito em Portugal. Mas, de toda forma, em 1857, Kardec, envolvido por esses espíritos, lançou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, mas isso não era cristão. Só que, quem se tornou espírita aqui na Europa, lá na França? Católicos e protestantes que deixaram essas religiões e se tornaram espíritas. E queriam rezar, queriam orar, ou seja, vieram com os mesmos hábitos.
Aí, a equipe espiritual gaélica que estava dando assistência a Kardec, que era um deles, se afastou, e o grupo de espíritos católicos, você lembra que eu estava falando que desde o surgimento do catolicismo na espiritualidade foi se formando grupos, e o grupo maior dos católicos, blá, blá, blá. Esse grupo assumiu a coordenação do espiritismo em 1864, Kardec lançou o livro, o Evangelho, segundo o espiritismo, vinculando o espiritismo com o cristianismo, e a partir daí se tornou cristão. Mas não era esse o objetivo. Mas, de novo, algo que era gaélico, que era meio que templário, já que o sonho dos espíritos, através da doutrina espírita, não era criar mais uma religião na Terra, era criar um foco de esclarecimento filosófico para começar a ir substituindo a crença em Jesus em conceitos supremos que as pessoas pudessem adotar e nortear suas vidas de acordo com esses conceitos. Mas, de novo, não funcionou. Ou funcionou só em parte. Tem lá os seus frutos positivos, mas a outra parcela dos antigos macionistas que se vincularam aos templários terminou sendo absorvida por esse grupo espiritual católico que eu falei, só que é um grupo meio independente do Vaticano, espiritual radical, é um grupo difícil de classificar aqui. Não. Enfim, a partir do século XVIII, como eu disse para vocês, espíritos templários começaram a encarnar no mundo novo, ou seja, no continente americano, nos quais o Brasil, o México e os Estados Unidos seriam as pontes para as mudanças planetárias futuras. Só que, infelizmente, a corrupção generalizada da raça humana ocorrida nos últimos séculos não poupou nem mesmo muitas dessas consciências. Hoje, século XXI, nós estamos com diversos problemas para resolver. E a coisa não é fácil. E quanto ao futuro? Que horas tem? Já está na hora do intervalo? Então, antes da gente falar do futuro, ainda que eu já tenha dito, não existe mais futuro passível de ser vislumbrado para os templários originais do momento. Por quê? Mas a gente volta. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos e vamos para a parte da conclusão, para a gente entender como o problema é sério e ver o que cada um pode fazer nos seus sonhos, nas suas batalhas íntimas. 15 minutos. A última esperança dos templários, falando muito claramente, e aí aqui eu vou fazer algo que eu não gosto, que é citar nome, foi o governo Obama, nos Estados Unidos. E houve uma reunião, próximo ao final, porque assim, se nós fôssemos fazer uma pesquisa e perguntar, cite aí algum estadista digno de assim ser chamado nos últimos tempos, basta, pelas pesquisas que são feitas, Obama é citado como alguém que tem esse respeito de boa parte da população. Não entra no mérito. Mas assim, o espírito dele foi um dos mais. E é muito complicado a gente tomar o absurdo por normal. E na briga que houve entre o governo Bush e Osama Bin Laden, mas coube a Obama continuar com a perseguição de Osama Bin Laden. E na hora que Osama Bin Laden foi liquidado por uma força especial dos Estados Unidos, Obama estava na presidência dos Estados Unidos e aquilo é a ordem dele. E o engraçado é que eu estava diante da televisão quando o fato se deu, e a TV mostrou Obama, Hillary Clinton, que era secretária de Estado de Obama, todos os ministros olhando lá, ao vivo, o momento em que a força especial estava liquidando Osama Bin Laden. E assim, quando eu formei minha personalidade, lá na juventude, um Estado mandar matar alguém, isso era reprovável. Mandava, mas não publicamente. E lá estava eu, vendo um fato, sem entrar no mérito, de Osama Bin Laden ser um monstro, não é essa a questão. Mas a questão é um Estado usar a sua força para mandar matar alguém e isso ser publicamente louvado como sendo... E eu fiquei olhando para aquilo ali, eu digo, realmente não há mais valores que possam ser trabalhados na lógica dos valores do Estado ou de qualquer país. Então, realmente, não há muita perspectiva. Até se alguém como Obama, que em tese seria vinculado ao lado elegante das coisas, pelo menos ao lado mais civilizado. Para minha surpresa, depois teve uma reunião na espiritualidade, logo que Trump ganhou. E assim, foram 2 meses de muita esquisitice do meu lado, porque eu fiquei participando, o espírito que me anima ficou participando de algumas coisas, e você traz a constatação de que ninguém sabe nada do que está acontecendo e ninguém sabe nada do que está para acontecer. E quando eu digo ninguém, eu estou dizendo os espíritos mais bem informados da espiritualidade. Claro que algumas coisas, como eles percebem o genoma humano, eles veem que Putin, que Xi Jinping, que Trump, que Biden, eles veem, esse presidente vai decidir tal coisa porque já está aqui, algumas coisas o espírito desencarnado percebe, sabe, vai acontecer, outras não. E nesses tempos, eu estou falando ainda lá em 2012, 13, quando foi isso, foi quando eu tive absoluta certeza, e é horrível você ter absoluta certeza de alguma coisa, mas de que a espiritualidade também não sabia mais nada. Foi quando eu comecei a perceber que as coisas estavam colapsando lá também. Que coisas, as cidades espirituais que eu falei. Se aqui no nosso sistema biológico, as colmeias estavam colapsando desde o ano 2007, e para que isso aconteça sem maiores avisos, é porque o nível de estresse extremo terrível está por todos os elétrons que mantêm funcionando essa realidade. Então, se há colapso em sistemas biológicos perfeitos como uma colmeia, isso implica dizer que nos contrapontos desse universo biológico, que seria o universo vizinho antimaterial e espiritualidade, também há colapso. Não a espiritualidade perfeita, a espiritualidade errática. Então é um momento de, entre aspas, Deus nos acuda. Quando eu voltei com essa percepção, e realmente houve uma reunião da turma templária, eu não participei, porque eu não faço parte disso, em que basicamente houve despedidas. Nós vamos ter que desprogramar o nosso sonho, porque a gente não vai poder continuar trabalhando juntos. Por quê? Porque na hora em que eles foram para os Estados Unidos, Brasil, México, não sei para onde, eles adquiriram tantas confusões para administrar que não vão mais poder se dedicar
ao mistério de construir coisas novas, eles vão ter que reparar as coisas velhas que eles fizeram. Isso chama-se assumir débito espiritual, isso chama-se karma negativo, e eles vão ter que meio que reinventar a roda para poder rodar de novo a si mesmos frente aos que eles fizeram. Porque o insucesso dos Estados Unidos da América e o insucesso do Brasil, os ex-templários que estiveram à frente dessas nações durante algum tempo é que são os responsáveis diretos por isso. Então, os sonhos templários, como eu disse, eles foram meio que submersos por uma poluição de equívocos. Mas, de novo, nós não temos como julgar essas pessoas. Porque o que é que nós faríamos se estivéssemos no lugar delas? A gente não sabe, não é fácil você ser prefeito de uma... Imagina presidente de uma nação, não é fácil. E mais ainda com o tipo de população que nós somos. Então, feita essa observação, o que é que nós estamos dizendo? Nós precisamos partir do Marcos. Mas aí aqui nós temos um problema. Que problema? Quando eu voltei dessa reunião logo após a posse de Trump, quando ele se tornou presidente, já parou, o Biden entrou, mas eu estou falando no início da presidência de Trump, foi quando aconteceu esse fato, o espírito que me anima me comunicou, eu não tenho como organizar agora a minha próxima encarnação. Ou seja, a próxima encarnação do meu espírito e a de todo mundo nesse planeta. Os espíritos não estão conseguindo ter a antevisão, ter o vislumbre. Por quê? Porque é tão trágico o circuito dos acontecimentos do que está... Assim, pessoal, o que está represado explode. Eu vou usar o exemplo mais chulo que eu conheço. Quando a gente, esse corpo come bastante, ele tem que defecar, não tem jeito. Então, o organismo, humanidade e planeta Terra estão com excesso de elementos deletérios, isso precisa ser defecado, explodido, não tem mais onde guardar informação negativa. Quando eu lancei o livro A Rebelião dos Elétrons, isso já foi uma tentativa de começar a falar de um assunto absolutamente maluco, que é dizer que os elétrons que estão na base da vida, que tem memória quântica, e que estão todos entrelaçados e que formam tudo isso que nós conhecemos como a nossa realidade, os elétrons não suportam mais memorizar nada negativo. É isso que eu explico no livro. Então, assim, há uma série de coisas complexas que a ciência, a filosofia, as religiões, ninguém consegue falar disso. Tem que ser gente que não esteja submetida aos padrões, às fronteiras do academicismo, da fé religiosa, para poder falar. Por isso que a revelação cósmica é algo que corre totalmente livre por fora e sendo desagradável e falando que ninguém fala. Porque é necessário, não para a nossa geração, mas para que virá. Porque para a nossa geração, essa leitura realmente já não pode nem ser feita por nós mesmos que estamos encarnados. Só alguns de nós conseguem um pouquinho mais a fundo. Então, assim, esse curso é sobre os templários, mas a gente vai parar de falar de templário aqui e dizer que é preciso organizar um outro grupo com as mesmas cores que os templários um dia tiveram, em termos de sonho e do inconformismo com o estado das coisas. Tá? E é isso que a gente vai falar a partir de agora. Pode fazer a pergunta. Rogério, é a primeira vez na história em que os espíritos não estão a conseguir organizar as próximas reencarnações, ou isso já se passou antes? Primeira vez. Okay. Veja bem, a vida humana sempre foi fácil de prever. Se você ia nascer lá no século VI, na França, aqui em Portugal, na América do Sul, na Ásia, qualquer espírito poderia imaginar que eu vou nascer daqui a 20 anos, vai ser uma família, e minha vida vai ser assim, porque não havia novidades. É uma vida totalmente previsível. Não havia estresse extremo diário. Era um estresse ao longo da vida, e esse estresse já matava uma pessoa e acabou-se. Mas era previsível. Nos tempos da antiguidade humana, ter novidade ao longo da vida, como a gente falou ontem, era raro. E essa novidade, às vezes, acontecia lá longe e você não sabia, porque não tinha nem nível de comunicação. Só quando alguém chegava na sua cidade e contava, e se contasse direito, que era novidade, você iria saber. Mas hoje em dia é maluquice. A vida humana saiu do controle da espiritualidade. Saiu do controle de todas as forças que a promoveram. Esse é o problema. Não tem mais como prever. É a primeira vez. Por isso está esse pandemônio na espiritualidade. E assim, aqui, enquanto a gente está falando aqui, tem 5 ou 6 ou 7 lugares na Terra que está todo mundo desesperado. Tipo China, tipo Rio Grande do Sul, água por todo lado, fogo por todo lado, fome por todo lado, seca por todo lado. Enquanto a gente está falando aqui, tem mulheres sendo escravizadas, crianças sendo estupradas a cada 1,40 segundos. Então é um sofrimento permanente nos elétrons, nos campos mortos e nos corações humanos, sem falar dos animais que são abatidos. Então, assim, isso é uma máquina de produzir pulsações complicadas. Isso tem um limite. Chegou o limite. Ainda que para nós a vida esteja legal, mas não vai ficar legal por muito tempo. Esse é o problema. Então, vamos lá. Não existe mais futuro passível de ser vislumbrado para os templários originais. Pelo menos nesse momento. Por quê? Porque a locomotiva do comboio espiritual, da gestação de um novo padrão de consciência humanos, já deixou a estação chamada Terra. Isso é uma metáfora, mas é uma metáfora terrivelmente real. Que locomotiva de comboio espiritual é essa que eu me refiro? É porque, assim, o tipo de ser humano que hoje existe faliu. E os templários faliram juntos. Nós, humanos, falimos. Por quê? Pelo que a gente estava falando. Não há nada a ser feito. Por que não há nada a ser feito? Porque a humanidade inteira só sabe fazer uma coisa. Rezar. A Índia, todo dia, às 6 horas da tarde, são centenas de milhões de pessoas que param e rezam para Krishna. Todo dia. Todo dia, 1,7 bilhões de pessoas se voltam para Meca. Ou seja, nós rezamos o tempo todo. Mas enquanto a gente reza, terminou a reza, você levanta, sai matando, sai roubando, se corrompe e volta a rezar. Esse é o cotidiano planetário. As forças organizadas sob a forma de países já não mandam, porque quem neles mandam são as macroforças, que de fato dominam a Terra e mexem com as eleições ou com os regimes absolutistas.
Se é Obama, o Trump, o Bolsonaro, o Lula que ganha, para eles não tem diferença. E assim, para eles está tudo bem. Eles têm bunkers construídos embaixo da terra, chiquérrimos, mas por que importa? Apenas compreendamos. A humanidade faliu porque o atual tipo de ser humano não sabe construir nele mesmo nada diferente do que ele se acostumou a ser. No mental, o que a gente mais briga é você se modificar um pouquinho que seja cada dia. Mas nós, os humanos, perdemos essa capacidade. Então, na hora em que você perdeu essa capacidade, e além disso, você ainda adquiriu o débito espiritual que vai precisar nas próximas vidas se encontrar com A, B, C, para... Como é que você vai organizar um programa encarnatório para criar um novo tipo de ser humano, no sentido de se criar um ser humano com um padrão de consciência superior ao padrão atual? Então, a locomotiva que puxou os vagões, ou está puxando os vagões, no sentido de preparar os próximos planejamentos possíveis, isso já saiu da estação Terra, no sentido de dizer, ó, esse atual tipo de ser humano da Terra não dá. E os humanos que conseguirem ser diferentes do padrão do rebanho, não vão nascer na Terra. Porque não adianta nascer na Terra, porque a Terra está tão viciada, vai passar por tantos problemas, blá, 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 que o experimento humano vai correr risco terrível, sim. Então, quando a gente diz do comboio espiritual da gestação de novo padrão de consciência para a natureza e psique humanos, essa locomotiva já saiu. Então, o espírito que não tiver já preparado agora, ou que ainda possa se preparar a tempo de ser puxado por essa locomotiva, e nós temos poucos anos para frente, e já se sabe que os espíritos que foram templários originais têm tanta bronca para resolver que eles não vão conseguir. Nesses poucos meses ou anos que faltam para definitivamente se estabelecer o marco de um novo tempo, já se sabe que essa turma aqui não vai conseguir marcar isso aqui. Tem meia dúzia e olha lá. Então, o que isso significa? Nos tempos atuais, ainda é possível, modestamente, se vislumbrar cenários para o futuro transhumano, para o futuro de especiação da espécie humana, para o futuro dominado pela biotecnologia, para o futuro geopolítico da Terra que existirá depois do Great Reset, o grande reinício que vai ter no sistema financeiro internacional, depois das calamidades naturais e geopolíticas que serão ainda promovidas pela natureza e pela estupidez humana, depois de novas pandemias múltiplas que ainda virão, depois da convivência aberta com outras raças extraterrestres e extrafísicas e dos inevitáveis guetos humanos que vão surgir. Esse difícil vislumbre do futuro hoje possível de ser feito possibilita algum tipo de planejamento espiritual. Esse difícil vislumbre do futuro hoje possível de ser feito ainda possibilita algum tipo de planejamento espiritual. Hoje. Mas daqui a uma semana já não vai ser mais possível. Quando isso tudo aqui começar a acontecer, não vai ser possível. E isso tudo vai acontecer. Isso tudo o quê? Vamos parte por parte. Transhumanismo. Acreditem, mas as 4 maiores empresas do mundo que estão trabalhando com transhumanismo, 3 são de 3 eixos. O que é transhumanismo? É você chipar, é você colocar chips na sua cabeça, é você colocar parte biônica no seu corpo, é você se tornar um ser parte humano. Tá? Isso é ruim, isso é feio, isso é ético, isso é bom, isso é legal, isso é bonito. Nós éramos para ter discutido isso nos anos 70. Só que a gente nunca discute as coisas aqui na Terra, porque as coisas são feitas no subterrâneo do poder, de quem tem poder, e a gente só nota quando está tudo pronto e já sendo vendido e executado, e já era. Hoje em dia, à exceção de países subdesenvolvidos, como é o caso do qual eu vivo, e de outros países que não têm poder bélico, tipo Portugal, mas os demais países, todos estão trabalhando exércitos ou forças armadas transhumanas. São mais de 40 países na Terra. Tudo na subida. O transhumanismo é bom ou é ruim? Não sei. Mas, se a raça humana vai sair da Terra, ou seja, vai passar por especiação, o que é que significa especiação? Há 10 mil anos atrás não tinha um cachorrinho aqui na Terra. Existiam só 3 espécies de lobo. Uma dessas espécies de lobo, o lobo cinzento, começou a ser levado pelos seres humanos para viver nessa ou naquela região. Aí essa espécie de lobo foi passando por mutações no seu genoma, foi se adaptando, se modificando, e 10 mil anos depois, de uma espécie de lobo surgiu todas as espécies de cachorrinho que hoje a gente conhece, são mais de 2 mil. Então, uma espécie de lobo se especiou em diversas subespécies e até criou um outro tipo de espécie para aquele gênero Canis. Nós, humanos, vamos passar por esse mesmo processo que o lobo cinzento passou. Nós vamos viver em Marte, na Lua, em naves, não sei aonde, blá, blá, blá. E cada grupo humano desse vai se adaptar às condições, vai passar por mutações no seu genoma adaptativas e modificativas. Aí a pergunta é, em que tipo de raça esses grupos humanos que vão se especiar irão se transformar daqui a 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, daqui a 10 mil anos? Quantas espécies de raça humana estarão existindo para além da Terra? Ah, o pessoal que vai ficar aqui na Terra que vai comandar esse processo? Não. A raça humana estará dividida em guetos humanos. Os humanos da Terra são uns, os humanos de Marte são outros, os humanos da Lua são outros, os humanos da nave número tal, os humanos que foram lá para Alfa Centauro são outros humanos. Será a raça humana, com essa natureza psíquica que nós temos? Mas quem for para Marte, quem for para Júpiter, quem for para... O corpo biológico da gente não suporta viagem, mas um corpo transhumano, feito para esse fim, suporta. Então, assim, o transhumanismo, a especiação, esses seres que vão sair da Terra vão comer carne, frango, peixe, tudo produzido por impressora 3D. Até o ketchup vai ser produzido. É um tipo de vida que a gente... Ah, deu problema com o rim de fulano de tal, na nave tal. A impressora produz um rim. Biotecnologia. Ah, filho, ser humano nascer com doença é um atraso para a espécie. Não nasce. É porque não há recursos naturais para manter seres humanos. Não, mas isso é pior que a eugenia que Hitler tentou fazer. É muito pior.
Mas se tem como evitar, porque não há recursos para... Não, mas eu vou criar essas impressoras, mas isso custa. E a turma está investindo nisso, não vai querer criar impressora para dar comer para o humano que precisa ser carregado. Tem que ser. Então, assim, os guetos humanos, e eu falei ontem, antes de ontem, sobre guetos espirituais, dizendo na espiritualidade, tudo é muito bonito, mas é feio no sentido, porque lá tudo é gueto. Gueto em que sentido? Que só os afins se reúnem no lugar. Nós, humanos, lá na frente, estaremos assim também. Hoje, o espírito de cada um de nós não sabe fazer o programa encarnatório. E nos plotar nessa situação, ou seja, plotar o próximo eu que eles vão ter. Esse nosso euzinho acaba nessa vida. Agora, o próximo eu do nosso espírito, que não vai ser igual a esse, do jeito que esse agora não é igual ao anterior, que nem mais existe. Cadê o eu anterior do meu espírito? Cadê os eus anteriores do meu espírito? A gente vai ver isso no curso noveno. Mas está tudo aqui escondido por trás desse eu atual. Ou todos embutidos no código genômico presente nesse corpo atual. Mas todos vivos, só que submetidos aos ditames desse eu aqui. E o espírito que coleciona como espécie de álbum de figurinha. Etc. Então, vejam bem, o que é que eu estou tentando dizer? Que hoje, ano 2024, até que ainda é possível, modestamente, vislumbrar esses cenários. E a gente pode ainda fazer algum tipo de planejamento espiritual, porque ainda é possível. Mas depois de acontecer todos os choques de realidade que as calamidades naturais vão produzir, e se houver terceira guerra mundial, explodindo muita coisa aqui no hemisfério norte, pandemias horríveis, depois disso tudo, imagine que aconteça um pouco disso tudo, como é que os espíritos vão imaginar o mundo depois disso aqui? Ninguém imagina. E, desculpem, esse é o futuro. O grau, o tipo de futuro não se discute na espiritualidade. É esse aqui. O que se discute é o grau em que cada uma dessas questões e outras que eu não coloquei aqui vão, de fato, se apresentar ou vão ocorrer. Então, antes que isso tudo comece, ainda é possível se vislumbrar esses cenários e criar um planejamento. O espírito que me anima criou uns 4 ou 5 já. Mas de certeza no qual ele vai, ele pediu minha opinião, eu digo, tô fora. O Rogerinho Tragédia do Futuro não vai contar com minha opinião, porque só maluco dá opinião dentro de um quadro desse. O melhor é não existir, pessoal. Não, isso é na Terra, é uma situação terrestre. Então, e o que aconteceu? Aquela questão de desde 1989, pretendentes ao bem, que prevaleceriam, mariam qualquer coisa nova. O que é que se passou com isso? Continua rodando. O que é que o nosso irmão está falando? Em 1989, segundo as fofocas, foi fincado um marco na espiritualidade, de que desde então, quem for morrendo, ou seja, perdendo um corpo físico, esse espírito já chega na espiritualidade e já recebe o seu certificado de continuação de curso existencial aqui na Terra, para o mundo regenerado que se espera um dia vai surgir aqui. Ou, se esse espírito já tiver tido todas as experiências, e já teve, todos nós tivemos, não em termos de quantidade, as mesmas experiências aqui na Terra, mas todos nós já tivemos, em termos de um sentido gradualístico do currículo existencial, todos nós já nascemos ricos, pobres, feio, bonito, com saúde, doente, importantes e sem importância, todos nós já nascemos de todas as maneiras, e há uma média que cada um de nós tem, igual a média de notas do colégio, de classe. E se essa média for muito baixa, mostrar que esse espírito é incapacitado para ser útil, esse espírito, pela quantidade de equívocos que já produziu e pela sua incapacidade, ele, desde 1989, já está sendo retirado da Terra para nascer numa condição muito mais complicada que essa que nós estamos passando aqui. Então, assim, não aconteceu nada de diferente, tudo continua do mesmo jeito. Só que a não vinda de Sofia mais cedo terminou tornando mais complicado as possibilidades, mais complicada o conjunto de possibilidades de acontecimentos negativos, que todos eles foram se engatilhando e hoje estão todos engatilhados, represados e vão explodir. Ainda que Sofia chegue amanhã, não evita. O que houve é esse ritmo de exílio, enfrentou 2 obstáculos que não se imaginava que existiriam. Aí tem a hora que ele para e retoma. E o que é que houve também? Algo que ninguém esperava. Michel Demouget, um neurocientista francês, ele lançou há pouco tempo um livro chamado Fábrica de Cretinos Digitais, onde ele mostra o quê? Algo inusitado. Sempre a nova geração que nasce na Terra é mais evoluída que a dos seus pais. Sempre foi assim. À exceção das 2 últimas, que devido à maneira como passaram a lidar com a questão digital, emburreceram. As gerações Y e milenial, os Zillions e milenial, estão com esse problema. E ninguém sabe se é a próxima, mas está vindo. Só que isso aqui são espíritos que estão vindo de fora para melhorar a maneira como se vive na Terra. E já foram, entre aspas, já fracassaram. Então, assim, a espiritualidade não sabe tudo. E o que está planejado sofre alterações. E o planejamento era que em 2052, 54, a Terra passasse a ser um mundo regenerado e nenhum espírito negativo mais encarnasse na Terra a partir desse ponto. E ainda continua essa expectativa. O problema é que o experimento humano passou a correr perigo e a questão é se vai ter. Não é nem mundo regenerado, se vai ter humano vivendo no ano 2050, do jeito que vai. Devido a esse aqui. Esse é o problema. Nós fomos condicionados a crermos na nossa ingenuidade e na nossa inocência de que Deus está no controle, de que Ele está no comando e Ele jamais permitiria que o final fosse ruim. Só os filmes estadunidenses que terminam bem, porque Hollywood faz com que assim seja. Mas a vida ela não termina bem, não, pessoal. Cada um de nós morre, a gente não vê o fim do filme, nunca sabe se terminou bem. O fim do filme tem que dar vida humana. Não é da minha vida, só é a vida humana. E esse é o problema, está sob risco. Alguém está com o microfone? Na questão da... Quer dizer que a astrologia também começa a ter alterações. Ou apagada, entre aspas, não? Não percebi. A astrologia. Sim, a astrologia comanda
certo? Eu vou pedir desculpa a você e vou deixar para responder essa pergunta amanhã, tá? Porque amanhã esse assunto a gente vai falar. E hoje eu preciso ir agora mais a fundo nisso aqui. Se eu for falar de astrologia, eu vou sair bastante do nosso escopo. Então, assim, os templários, que sonharam desde a época em que eram 7 anos ao lado de Maria, que se tornaram marcionistas, que se tornaram templários, ou seja, eles sonharam e realizaram o que puderam, e depois de tudo isso se ferraram. Ferraram-se como templários e ferraram-se espiritualmente depois que se corromperam. Hoje, o que resta dos templários já está tentando organizar suas vidas na humanidade especial. Ou seja, a humanidade que... Aí alguém diz, Elon Musk, talvez seja. Veja, há uns 50 anos atrás, quem decidia mandar foguete para outros lugares eram os países, as nações. Hoje é um ser humano que tem grana, tem poder, tem o conhecimento, faz. Então vejam que o poder mudou de eixo e sem guerra, porque o poder ninguém dá, se toma. Essa é a regra. E o poder saiu das mãos dos presidentes das nações e passou pelas mãos dos donos das corporações que têm conhecimento. Isso é bom ou é ruim? Também ninguém sabe avaliar. A princípio é melhor o país. Por quê? Porque são vários que decidem. É mais difícil uma espiritualidade negativa pegar todos. Mas quando é só um, é muito fácil um obsessor dar um show aqui e esse rapaz ou essa rapariga se tornar facilmente dominado pelas trevas e ela tem o poder de um Elon Musk, de não sei quem. Então vejam como uma coisa é complicada. Não, mas Deus segurará a mão de Elon Musk. Isso é uma crença infantil, pessoal. Desculpa falar assim. Nós estamos reféns, cativos, nós estamos à mercê de tudo isso. E não tem nenhum Deus no controle da história. Não quer dizer que não existe um Deus. Eu estou dizendo, no controle não tem. Em resumo, depois da ocorrência desses choques de realidades acima descritos, quais são os choques de realidades? Esses aqui. Depois da ocorrência desses choques de realidades acima descritos, não será possível qualquer vislumbre dos cenários posteriores a esse choque de realidade, o que impede qualquer planejamento espiritual. Em outras palavras, o planejamento encarnatório, que na atualidade poderia ser feito, só pode envolver espíritos libertos de débitos kármicos e com padrão de consciência minimamente equilibrado e esclarecido. Hoje, só os espíritos vinculados a humanos que tenham essa característica, sem débito kármico, e que sejam minimamente esclarecidos, e que tenham potencialidades minimamente próximas de mais e mais serem despertas, é que se pode fazer. Se pode tentar, se pode vislumbrar. Se vocês vissem a plateia espiritual que nos envolve essa reunião exatamente observando isso, porque assim, os candidatos são poucos. E a pior coisa que para mim poderia existir é eu ter que dizer, quem não tiver o mínimo de conhecimento dos assuntos da revelação cósmica, não vai adiantar. Porque vai ficar sempre estacionado em torno de todos os equívocos que foram até agora colecionados como verdades sagradas e são só elementos deletérios, elementos perniciosos que impedem o ser humano de progredir. Então, na hora que você vê do grupo espiritual dos antigos templários, não são muitos os que poderiam ser enquadrados nesses critérios acima descritos. Na hora que você vê Fernando Pessoa, que foi um templário, vê a vida que o rapaz teve, a morte que ele teve, a obra monumental que ele produziu em tão pouco tempo, e voltar nos anos finais de sua vida, voltar não, começar a falar de templário, de espírito templário aparecendo para ele, dizer, não, esse mestre templário é quem está coordenando a minha heteronímia, ou seja, o fato de usar 70 pseudônimos, heterônimos, é feito para a crítica literária assumir isso como sendo um fenômeno espírita. É mais fácil sempre considerar Fernando Pessoa como um gênio que criou personagens fictícios para, através deles, expressar a sua genialidade. Que seja. Genialidade ele tem, seja de uma forma ou de outra. Mas a questão que eu estou querendo colocar aqui é o espírito de Fernando Pessoa, se ele pudesse explicar para vocês o tipo de vida que ele teve e os problemas que ele tem que administrar até hoje, se um gênio como Nietzsche pudesse explicar para vocês o fato de que ele faz quase 100 anos que ele administra nele mesmo os problemas que foi temporário. E essas figuras não vão poder entrar nessa locomotiva. Pelo desequilíbrio psíquico que ainda os marca devido às ansiedades e angústias que eles não puderam ainda finalizar nos seus corações espirituais. Estranhamente, essa sala aqui quase todo mundo pode. E nenhum de nós foi Fernando Pessoa, nenhum de nós foi necessariamente templário, foi isso ou foi aquilo. Mas assim, o que vai ficar para a velha terra? Figuras de vulto, cuja contribuição para o progresso humano foi formidável, mas os seus espíritos não poderão acompanhar a saída da especiação humana, que vão ter que ficar aqui para continuar a resolver problemas aqui colecionados, é algo impressionante. O que é horrível, porque nós estamos aqui dizendo que os principais gênios da humanidade, ao invés de irem para essas novas fronteiras, para a humanidade começar a viver uma nova forma de produzir vida humana, muitos homens e mulheres que foram maravilhosos em termos de criação, de genialidade, de contribuição para o progresso humano, vão ter que ficar aqui cuidando dos velhos problemas. E entre os velhos problemas estão choques de realidade que a toda hora vão açoitar a vida humana. Então vejam bem. Dá para sonhar no meio desse caos? Dá, pessoal. Só se sonha no caos. No céu ninguém sonha, não é possível. Mas a gente tem que parar de ser romântico no sentido de ineficaz ou ineficiente. Porque se com o romantismo da gente a gente se enche de fé no sentido de convicção, é uma maravilha. Agora, fé no sentido de crença de que outros vão resolver por mim. Eis o drama da humanidade. Eis o que Krishna, o que Jesus, o que uma série de avatares fizeram. Creio em mim que eu vos aliviarei, que eu vos salvarei, que eu vos blá blá blá, ainda que Jesus não tenha dito isso especificamente,
mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só... Ou seja, eu não poderia não ter dito isso. Você comentou em outras palestras que é difícil para um espírito que não precisa mais, talvez, encarnar, ficar na espiritualidade tomando milkshake enquanto os seus entes amados estão encarnados. Então, ele acaba voltando aqui, nem que seja para ser um auxílio, uma ajuda. Com essa especiação, esse vínculo, no futuro, vai se quebrar? Quer dizer, entes amados ou pessoas que você considera vão acabar ficando aqui na Terra e essa questão de poder reencarnar para ajudá-los não vai poder mais ser feito? Todos os grilhões deixarão de existir. Até hoje, se nós olharmos a família que a gente teve nessa vida, uma família que o nosso eu anterior teve noutra vida, pegar 20 vidas e colocar as fotos dos nossos principais afetos em cada vida, é quase sempre o mesmo tipo. Daqui para frente, isso acabou. Daqui para frente, os humanos vão se unir por afinidade. E essas famílias não se reuniam por afinidade? Não. Se uniam por compromisso kármico. A maioria dessas famílias é obrigada a se reencontrar para resolver pendências. Daqui para frente, isso vai continuar nos níveis, no nível mais chique, é só a turma que vai se reunir por afinidade. Então, quem tiver com a sua condição espiritual habilitada, capacitada a vivenciar a vida de maneira a homenageá-la e não a criar problemas para a vida, porque a vida tem um nome. Que nome é esse? Deixa eu ver. O que nós chamamos de vida não é, entre aspas, vida, é um vexame existencial, onde cada um de nós vivencia situações para modificar o código genético com o qual a gente já nasceu, para ver se aí, modificando esse código genético, a gente encontra a solução para o problema original do dono desse genoma. Quando a inteligência passa por falência, ela distribui o seu código que ainda está vivo para outras inteligências, para que estas vivenciem, modifiquem o seu código e devolvam para que ela se põe. É isso que nós estamos fazendo. Então, a vida que a gente vive, que a gente pensa que é o nosso eu, mas por trás de cada par de olhos do ser humano, quem de fato observa a vida é o genoma do corpo desse ser. Tentando entender o que é que houve, o que precisa ser feito nele. Né? Só que como esse ser dementou-se com a queda, outros seres inteligentes passam a pensar que são eles que estão existindo, e em sentindo incômodo de existir desse jeito, vão procurando criar condições de vida melhores, blá, 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 e cá estamos nós, e a vida que levamos tem um nome, chama-se Javé. A gente precisa viver a vida que Javé precisa que seja vivida para corrigir o código dele. E espíritos que geram karma não conseguem mais produzir. Isso só piora a situação de Javé e dele próprio. Então isso vai ter que ser posto num gueto, nem que esse gueto chame-se planeta Terra. Mas espera aí, você acabou de dizer que tem espíritos saindo da Terra para nascer em mundos piores que a Terra. Pô, eu acabei de dizer isso, e tem. O show está longe de acabar, pessoal. O vexame existencial está longe de acabar. Mas assim, o que é que eu queria dizer para vocês para a gente finalizar isso aqui? Nós... Quer fazer uma pergunta? Os anjos clones, eles vão, de alguma forma, interagir com essa possível locomotiva para tentar trazer uma solução melhor para a vida, Javé? Depende. Tudo indica que sim, mas depende do tempo que esse universo visível vai levar para colapsar de vez. Dependendo de... Estamos falando aqui da metáfora. Né? Se nós pudermos levar a vida humana para lugares fora da Terra, em que seja possível providenciar a eclosão de algumas espécies, ou se tomarmos algumas espécies biológicas que já existem e fizermos algum tipo de transmutação dessas espécies, para permitir que os clones do universo vizinho, antes de colapsar lá, consigam consubstanciar os corpos antimateriais deles. Com esses corpos materiais, eles vêm para cá. É difícil. Mas isso aqui na Terra não é possível ser feito. Só é possível ser feito em outros mundos com a condição humana existindo, porque tem que ter uma psicosfera limpa para isso ser feito. Então, assim, depende. Mas qual é o drama? O drama é que o eu de Javé está acoplado ao genoma humano. Então, se o genoma humano se acabar, a guerra mundial acabou tudo aqui na Terra, só restou humanos que foram abduzidos e estão vivendo em outros mundos, Javé e esse universo não acabam. Tem que escapar alguém daqui. E assim, a perspectiva é que vai ter muito problema, mas nada de fim de mundo, nada de fim de humanidade. Só que ninguém sabe se isso também é mais uma expectativa romântica da espiritualidade. Porque tem essa visão romântica da espiritualidade. Um espírito incorpora aqui no médio, ele não vai dizer a verdade, porque ele não sabe a verdade, ele vai dizer o que ele acha. Se ele for bem informado, o que ele acha vai estar bem ancorado em elementos firmes em termos do que possa existir no mundo espiritual. Se ele for só um crente, não, que Deus vai resolver tudo, a mensagem vai ser otimista, todo mundo vai sair achando maravilha, mas eis a questão. Todo dia a gente vai para a missa, vai para o centro espírita, vai para o culto protestante e escuta coisas boas e volta. Mas a gente precisa disso. Mas qual é o problema? É que a gente não faz nada. Além disso, porque a gente espera que Deus é que resolva tudo, ou Maomé, ou Jesus, ou seja lá quem for. Bem, enquanto isso, os problemas vão se acumular. Mas qual é a boa notícia da história? É que os templários originais, à exceção de meia dúzia deles, infelizmente eles se ferraram. Mas o sonho dos templários continua vivo porque a gente... E a gente veio aqui escutar coisas sobre os templários. Porque algo nisso nos atrai, algo nisso tem a ver com... Então, assim, o sonho deles se acabou, mas nós temos um novo sonho a ser sonhado. E esse sonho é de perpetuar a condição humana, existindo sempre em condições mais dignas, mais sofisticadas, mais complexas. Só que a gente tem o sonho, mas não tem como executá-lo no sentido geopolítico. Mas nós temos como executar isso no sentido pessoal. Aí é com cada um. Como? Se vire. Se vira. Tem já esclarecimentos mil aí, desde as tradições ancestrais, dizendo que cada ser humano deve fazer consigo mesmo. Não, mas eu queria trabalhar com Jesus. Vá para a religião que é melhor que você faz. Os templários quiseram trabalhar com Jesus porque isso era o sentimento da época. Essa questão hoje, para quem está minimamente esclarecido, o Mestre Jesus continua a ser o tempero do meu coração, mas eu, Rogério, com todos os meus defeitos, eu não trabalho para o Mestre Jesus. Eu trabalho para dignificar a minha consciência no sentido de fazer o que eu puder fazer na minha pequenez, para homenagear a vida que eu sou obrigado a viver. Se dependesse de mim, eu nem estava aqui. Se existisse um botão no meu corpo para dizer tchau, tchau, porque eu sinto vergonha de existir nesse vexame.
Mas não tem botão, então eu não faço tchau. E enquanto eu fico aqui, vou fazer. Rogério, você faria tchau? Sim, eu chamo isso satyagraha, nos termos em que aprendi com Gandhi. A resistência pacífica e amorosa em torno da verdade que eu defendo. Como eu sei que a vida é um vexame, eu faria greve de fome e morreria. É o botãozinho que eu aperto. Mas eu não vou fazer isso. Nunca. Fiz uma vez. Aos espíritos ao meu redor. Pare. Que saco, nem isso eu posso fazer. Então, assim, nós podemos ser agentes da mudança que a gente quer ver no mundo. Palavra de Mahatma Gandhi, no Templário. Cada um de nós pode ser. Só que nós gostamos de fazer as coisas e ver o resultado. Para nos sentirmos checando se a gente está direcionando os nossos esforços. Mas, assim, no tempo em que a gente está vivendo, não dá para checar resultado, a não ser em nós mesmos. Ou através das coisas mais triviais. Dar alimento a quem não tem, ver a pessoa comer e dizer, que bom. Mas, assim, coisas mais complexas, modificar o padrão da vida humana, a coletividade, isso saiu de cena das possibilidades. Não tem como ser feito. Então, assim, pessoal, por que é que os nossos amigos templários, não são muitos deles que poderiam ser enquadrados nessa perspectiva futura dos que poderão, em futuro breve, lutar por melhores dias para os terráqueos? Porque o modo de ser da atual humanidade terráquea, e eu falo isso não é pleonasmo, porque existem outras humanidades, mas nenhuma com o nosso nível de racionalidade crítica, não permite essa construção da consciência individualizada, pois se encontra ainda produzindo causas kármicas negativas e vinculadas a padrões e a diversos ismos. Se alguém aqui ainda está ligado a algum ismo, seja de que nível for, reflita. Qualquer ismo, se você é escravo desse ismo, isso limita você. Na hora que você diz, eu sou tal coisa, você está criando uma jaula dentro da sua mente e colocando o seu eu dentro da jaula, porque você vai prestar contas aos conceitos que limitam a definição daquilo que você acabou de dizer que você era. Eu sou capitalista, eu sou comunista, eu sou monarquista, eu sou lulista, eu sou bolsonarista, eu sou trumpista. Qualquer ismoísta desse é um atraso de vida sem tamanho. Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou profeta. Qualquer eu sou, nesse sentido, diminui o ser humano. E ser humano preso em jaula, potenciais, porque os potenciais, para além do que a jaula permite, para você não tem acesso porque você mesmo bloqueou o seu psiquismo. E se o seu eu é cego para a possibilidade, os seus olhos serão cegos para a oportunidade de crescer. E nós estamos vivendo um momento muito concreto, em que oportunidades de crescimento pululam gratuitamente em tudo que é informação de internet. Nunca uma geração teve disponível tanta informação a seu dispor como essa nossa. Saber usar, fazer bom uso disso. É que são elas. Na hora que você já vai fazer uso disso, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, você já vai limitando, e todos nós somos condicionados a se definir. O lema de minha vida que eu adotei é defina-se menos e procure mais. Quanto menos definido um ser humano é, mais aberto ele estará sempre para procurar e buscar a verdade. Mas quanto mais ele já é definido, porque ele pensa que já encontrou verdades, menos ele procurará. Então não se ache templário. Não se ache nada. Lembre-se de Fernando Pessoa, eu não sou nada, eu não quero ser nada, eu não posso querer ser nada. A partir disso, tenho em mim o quê? Todos os sonhos do mundo. Então, assim, infelizmente, muitos dos macionistas, vinculados ou não aos templários, se encontram nessa situação e não há mais tempo para ajustes kármicos no âmbito do que hoje pode ser planejado em termos de futuras reencarnações. A Terra precisa ser pensada como um elo ou como um foco de uma corrente existencial cósmica. E não podemos ser ingênuos. Precisa ser protegida também, mas isso somente será possível com uma raça planetária que se veja como uma família. Enquanto assim não for, e nada nos garante que assim um dia será, estaremos à mercê de todas as possibilidades. Infelizmente, isso aqui é uma realidade dos tempos atuais que estamos vivendo. Esse é o nosso estado atual do nosso mundo. Enquanto isso, os sobreviventes dos templários e outros grupos afins estão se preparando para atuar na carona do processo de especiação da humanidade, seja isso feito por Elon Musk, por Trump, por Biden, seja lá por quem for. Ah, mas se fossem esses caras a fazerem isso, eles vão levar quem eles querem. Sim, claro. Quem tem dinheiro, manda. Mas vai uma leva, essa leva vai transar lá em Marte, vão nascer os marcianinhos. Aí nessa hora em que os primeiros terráqueos marcianinhos nascerem, quem sabe se os marcionistas serão agora, ao invés de marcionistas, marcianistas, e recomeça o sonho da serpente lá de produzir humanos que criem seus próprios valores, o que é certo e o que é errado, sem ficar obedecendo a vozes de deuses. Quem sabe se não é isso que nos espera em tempos breves. Seguramente é isso. Ou é isso ou não será, pessoal. Ah, mas eu queria nascer de novo na Terra. Talvez sim, talvez a gente ainda tenha que nascer mais uma vez nesse infernozinho terra. Mas na próxima, tem que sair daqui. A luta é para ver se não se perde mais tempo nascendo aqui de novo. Porque de fato a locomotiva partiu. A locomotiva aqui significa uma condição cósmica, uma estação cósmica, sideral, porque assim, a Terra, o eixo da Terra não é uma coisa reta, tem inclinação de 23,4 graus. Então a Terra, o eixo dela é assim, norte, sul. O Sol está aqui, a Terra gira inclinada em torno do Sol, e ao longo de 25.772 anos ela vai fazendo esse giro, isso chama-se precessão equinocial. Esses 25.772 anos, ele tem duas bandas. Tem a banda em que a Terra e o Sol passam 13 mil anos de um lado e outro 13 mil anos de outro em relação ao centro da Via Láctea. Dizem que no ano 2037, finalmente, o Sol e a Terra entrarão em Aquários. E isso teria significados.
E um deles tem a ver com o fato de que isso é a locomotiva que partiu, e nessa situação certas coisas não são mais permitidas. Certas encarnações não podem mais ocorrer na condição humana, certas blá 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 blá. Então, assim, a locomotiva tem a ver com esse novo estado em que a Terra começa a mergulhar na perspectiva do mundo regenerado que a doutrina espírita diz que espera por nós lá para os anos 2050. E alguma coisa, isso tudo está ocorrendo. Só que a não vinda de Sofia gerou um problemaço, que são esses anos que nós estamos vivendo em que as coisas se acumularam, as coisas negativas. Ah, e por que a Sofia não vem? Devido à disputa de uma suzerania cósmica que nós humanos não entendemos. Ah, mas ninguém se preocupa conosco, os humanos? Ninguém se preocupa conosco, os humanos. Ou nós nos preocupamos. Não, mas Deus cuida da gente. Boa sorte. Aqui encerra a palestra, fica a discussão de perguntas. A gente tem mais de 10 minutos ainda. As consciências que estão acima destes universos não podem fazer nada, não é? Olha, Estamos a falar do primeiro paraíso, segundo... a questão é o seguinte. Não existe nada nesse contexto existencial que tenha seres mais complexos que os seres humanos. Deus, os espíritos que vivem no paraíso, todos eles são sempre puros, belos, maravilhosos, bonitos, cheirosos, charmosos. Eles não operam fora do paraíso porque eles são puros demais para atuar fora do paraíso. Quando eles saem, nascem aqui, nascem como autistas. Pois, eu tenho que falar Isso é leve, suave. Até que numa quarta, quinta, sexta encarnação ele consegue, porque ser humano vai se tornar alguém muito primitivo porque esse corpo é primitivo. Então, assim, fora a turma do paraíso, ninguém, de lugar nenhum, de nenhum universo, nunca viveu no caos. Só nós é que vivemos no caos. E a nossa consciência crítica é filha do caos. Então, só nós compreendemos as coisas nesse padrão de complexidade. Qual o problema? Ninguém tem nada a nos ensinar, não, pessoal. As pessoas aí fora sabem de coisas que nós não sabemos, porque nós estamos isolados, vergonhosa e criminosamente isolados, proibidos de ter contato com raças de fora há muitos milênios. Então, eles sabem de coisas que nós não sabemos. Mas isso não quer dizer que eles compreendam as coisas que eles sabem. Nós, humanos, compreendemos. Segundo a brincadeira que rola por aí, de todos os seres que existem, só um ser humano, caindo de paraquedas em qualquer planeta desse universo, na hora que ele estiver caindo, ele vai olhar e vai tentar compreender o que está se passando com ele. Ninguém mais nessa criação tem a capacidade de tentar compreender o que está se passando consigo. Se for qualquer extraterrestre caindo de paraquedas aqui ouvindo uma nave, eles podem saber de muita coisa, mas eles não. Então compreendo. Cura para mau hálito, para unha encravada, para calvície, muito provavelmente esses seres de fora têm. No sentido de inteligência, de progresso intelectual, eles são muito mais desenvolvidos que a gente, porque eles não estão isolados. Nós estamos. Mas ainda que isolados, nós temos essa coisa que Eva fez. Ela destravou um código neuronal que fez com que os humanos compreendessem as coisas, ou tenham a capacidade de compreender. Os deuses emburreceram de novo a humanidade, colocando o temor religioso e a devoção para ver se os humanos deixaram de usar essa compreensão. Mas a compreensão ainda está disponível. Então, assim, não há ninguém que possa fazer nada pela humanidade. Se alguém vier de fora e dizer, vou tirar os bonzinhos. Quem são os bonzinhos aqui na Terra? E vai tirar e levar para onde? A gente não sobrevive a virar. Aí vai chegar nesses mundos aí que são diferentes. Vai chegar aqui e dizer, ei, me escutem, sejam honestos. Todo mundo já disse isso, Jesus, Buda, e a gente continua corrupto. Ou seja, não há mais nada servido ao Senhor. O problema é que nós somos condicionados a sermos cretinos, no sentido de pensar que na devoção em alguém resolve os problemas, eu posso fazer merda todo dia, se alguém vai pagar as besteiras que eu faço. Esse é o problema. Então, assim, não há nada a ser feito. Se Sofia chegar, vai fazer o quê? Vai prender Trump? Vai prender os corruptos da Terra? Não fica ninguém fora. Vai prender aonde? Será que isso aqui já não é uma prisão sob essa perspectiva? Já não é um manicômio, um hospital? Então, assim, não é isso. Só que a gente foi condicionado a achar que a gente fica querendo, não, deve ter alguma coisa. Não tem. Sim. Troca, não é? É o mínimo. Mas esse é o problema, nós podemos ajudá-los, eles não têm nada a Não ver. tem, pois. E mesmo naqueles mundos que o Rogério mostrou no mental, na espiritualidade operacional e na laboratorial, não há essa possibilidade dos seres. Eles estão vindo aqui e nascem, mas não conseguem fazer nada. Não tem. Esse é o problema. Somos nós, os humanos, que precisamos realizar o que tem que ser realizado, ou seja, o progresso da humanidade. Nós fomos condicionados a não fazer isso. Sim, somos co-criadores. A física quântica mostra isso claramente. Quando fala dos seres humanos, é só mesmo dos seres humanos, porque as outras raças que vivem entre nós, Anunnakis, etc, essa turma está fora daquilo que está a dizer. Ou está Todos igual. eles têm graus de demência em algum ponto. Nós somos a única raça que temos problemas e transtornos psíquicos e cognitivos, mas ainda assim conseguimos ter um nível crítico de consciência que eles não têm. Eles são muito mais inteligentes que a gente no sentido de produzir tecnologia, isso e aquilo. Mas na arte de compreender e na arte de hierarquizar emoções, nós humanos somos a única raça que mesmo um filho da mãe que é assassino, corrupto, é o pior bandido, ele consegue dar a vida dele para salvar alguém que ele ama. Então nós humanos somos os únicos capazes de fazermos as piores coisas e também ninguém nessa criação faz isso. Um demo não dá um pedaço de unha usado, ele troca. Pessoal, vamos parar então. Desculpe qualquer coisa, tá? Essas 3 noites aí foram meio bagunçadas.